E aí o estudo, portanto, dessas diferenças teológicas vão ser algo fundamental para o nosso entendimento. Então, como eu estava dizendo, cada livro tem uma teologia específica. Você vai olhar para o Evangelho segundo narrou João, você vai ver que João está preocupado em tratar acerca da divindade de Cristo. Então ele trata de uma forma exaustiva acerca da divindade de Cristo devido ao propósito que ele tem. Isso nós vamos ver mais à frente. Então, meus irmãos, a teologia bíblica, ela tem como fonte, portanto, exclusiva as Escrituras. Na teologia bíblica, portanto, se estabelece os fatos teológicos como pontos de vista, a revelação contida nas Escrituras. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque existe uma teologia que, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a teologia que nós chamamos de teologia naturalista ou teodiceia. O que é essa teologia? Que a teodiceia é o melhor termo. É a busca pelo conhecimento divino utilizando-se do meio de observação humana da natureza. Então, aqueles que seguem a teologia naturalista ou a teodiceia, eles utilizam desse meio de observação humana, segundo eles, então, para se obter o conhecimento divino, acerca do divino. Já a teologia bíblica não, ela não vai partir da natureza, da observação da natureza. Nós vamos partir daquilo que está revelado, ou seja, das Escrituras sagradas. Às vezes existem inúmeras teologias por aí, mas poucas delas, de fato, é uma teologia bíblica, porque quando se fala de teologia bíblica pressupõe que está partindo da revelação da palavra de Deus, Com isso, então, a teologia bíblica do Novo Testamento tem como objetivo específico conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, conforme a imagem do Deus invisível. Então, esse é o objetivo específico da teologia bíblica, é justamente conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Isso vocês já começaram a ver em teologia bíblica do Antigo, como que há o progresso na revelação. Vocês têm materiais excelentes que vocês adquiriram. Se não adquiriram, acho que vale a pena vocês adquirir. Por exemplo, esse livro aqui, que é o Progresso da Revelação no Antigo Testamento. Quem não leu, leia. O professor Danilo ele pediu para vocês comprarem, porque vai mostrar justamente como que a revelação foi progressivamente acontecendo no Antigo Testamento, culminando, portanto, no cumprimento do Novo Testamento. E a gente consegue entender isso de uma forma muito clara, porque esse livrinho aqui nada mais é do que o resumo desse livro aqui, O Cristo dos Pactos, tá? Então nada mais é do que isso, que é um resumo desse livro. Então vale a pena. Aliás, o Cristo dos Pactos, o resumo do Cristo dos Pactos não é aquele primeiro, mas esse aqui, Alianças. Então, do Palmer Robson. Esse livro aqui, Alianças, ele é um resumo do Cristo dos Pactos. E esse que eu mostrei para vocês no primeiro momento, ele vai mostrar como que essa revelação se dá no Antigo Testamento, culminando nesse aqui. Quando vai falar das alianças, que em todo o período bíblico, Deus tratou com o seu povo por meio de alianças. E isso a teologia bíblica nos fornece, portanto, este entendimento. Então, basicamente, a teologia bíblica, portanto, é a busca por conhecer as Escrituras do Novo Testamento de maneira mais especializada, tendo-a como única fonte confiável
e última na formação do corpo de doutrinas cristãs. Doutrinas essas que conduz à prática, não deve conduzir não só à prática, mas também possibilita tanto a mim como a você a dar respostas às inquietações humanas. Nós vamos estudar teologia não é simplesmente para conhecer, mas por meio dessa teologia você é capacitado, portanto, a dar respostas às inquietações humanas, a partir de sua distinção do entendimento qual que é o objetivo dela. Então, é fundamental, é importante nós compreendermos a importância da teologia bíblica, como que ela se processa no decorrer da história, e qual que é o objetivo dela enquanto teologia bíblica. Agora, só um pouquinho de história para vocês. Eu vou rapidamente aqui passar a vocês um resumo histórico sobre a questão da teologia bíblica. As raízes, ou seja, os primórdios da teologia bíblica, ela está justamente na Reforma Protestante. Tá? Está justamente na Reforma Protestante. O ponto de partida protestante sola scriptura lançou a semente para uma teologia exegética, buscando livrar-se naquele período dos dogmas eclesiásticos, dos dogmas da igreja católica. Então, quando a busca por livrar-se desses dogmas antibíblicos da igreja católica fez com que surgisse justamente essa teologia bíblica a partir dessa afirmação somente as escrituras. Se eu disse que a teologia bíblica ela parte da revelação, então o auge dessa verdade no Novo Testamento foi justamente o período pós-apostólico, quando os reformadores, então especialmente Lutero, vai dizer só as escrituras. Se vocês me convencerem pelas escrituras que eu estou errado, eu vou me retratar. Então veja, o ponto de partida foi esse. Os comentários de Calvino naquele período são os principais, são os primeiros exemplos de uma interpretação bíblica que estabelecia, portanto, ali os primórdios da futura, o que nós conhecemos então como teologia bíblica. Então, os primeiros comentários de Calvino naquele período foi algo fantástico, que ainda hoje nos abençoa muito. Não é à toa que Calvino é conhecido como sistematizador da Reforma Protestante. Em outras palavras, estudiosos vão dizer que Calvino é a mente pensante da Reforma. Sabe, Lutero anteriormente veio com aquele movimento se colocando contra os desmandos da Igreja Católica, mas posteriormente Calvino então organiza as ideias, estrutura o ponto de vista da Reforma, e com isso ele influencia toda uma geração ocidental, toda uma geração posterior com o seu pensamento, com a sua exposição. E nesse período as institutas da religião cristã é algo belíssimo quando ele escreve para o rei, quando ele escreve as institutas, e lá Calvino consegue trabalhar de uma forma muito profunda os principais temas teológicos da Reforma Protestante. Então isso em relação à questão da teologia bíblica na história, tá? A maioria dos estudiosos define o início, quando se fala de teologia na era moderna. Isso eu falei da teologia no campo histórico, período Reforma, o surgimento da teologia bíblica, não conhecida como teologia bíblica, tá? Não tinha essa definição, apenas havia uma exposição das escrituras de forma organizada, mas não se dava o nome de teologia bíblica. Agora, o início do moderno estudo da teologia bíblica, ou mais especificamente da teologia bíblica do Antigo Testamento no caso,
surgiu a partir da palestra inaugural do professor conhecido como Johann Philipp Gabler, na Universidade de Adolf de Altdorf, em 1787. Antes, este estudioso não havia uma distinção entre teologia dogmática, ou seja, dogmas, e teologia bíblica. Não havia separação entre teologia do Novo Testamento e teologia do Antigo Testamento. Então não havia esse conhecimento do que era um dogma, o que era uma doutrina e o que dava fundamento a essa doutrina, conhecido como teologia bíblica. Para se defender uma doutrina, precisa-se, junto com essa defesa, ter os argumentos. E esses argumentos só a teologia bíblica poderia dar. Mas até esse momento não havia essa distinção. Agora, a partir desse período, 1787, é que então começa a haver essa distinção entre teologia bíblica do Antigo e teologia bíblica do Novo. Diferença entre dogma e teologia bíblica. É interessante que mesmo que esse estudioso ele nunca tenha escrito uma teologia do Antigo Testamento, ele foi o professor que estabeleceu os princípios. Tá? Ele foi o professor que estabeleceu os princípios. A base do estudioso alemão era uma base, a base do estudo dele era uma base de reflexão a partir do texto bíblico. E foi a partir então dessa reflexão que nós temos hoje os fundamentos da teologia bíblica. Isso apenas para uma questão histórica, como nós estamos introduzindo a nossa aula. O que eu quero deixar para vocês de uma forma muito clara, queria que vocês gravassem muito bem isso, é justamente a tarefa da teologia bíblica. Conforme já foi sugerido, a tarefa da teologia bíblica é construir uma teologia a partir do texto bíblico, tá? Edificando tendo com isso uma estrutura teológica na sua mente. Quando a gente estuda quando eu estudava no seminário JMC, quando eu fiz seminário, no caso, eu só fui entender a importância dessa disciplina quando nós fomos fazer exegese, que é a interpretação do texto. Então, quando eu fui fazer a exegese, se eu não me engano, de Apocalipse, tem alguns momentos lá da exegese que eu preciso fazer a teologia prática, a teologia bíblica e a teologia exegética. Aliás, perdão, a teologia bíblica e a teologia prática. Teologia bíblica, se eu estou falando de fé, como que essa fé se relaciona nas Escrituras? E que textos falam sobre isso? E a teologia prática é como esse estudo pode ser colocado na prática. Então, nós vemos diversos tipos de exposição e, às vezes, se você for um pouquinho criterioso, você vai perceber na nossa liturgia da igreja, por exemplo, a leitura inicial de um hino, de um texto bíblico, o hino, a leitura, um hino, e às vezes nem sempre quem está no culto percebe a lógica que está acontecendo ali. Está se fazendo teologia do culto com o auxílio da teologia bíblica, porque aquele texto inicial ele está relacionado com a mensagem, com a pregação. Porque, de certa forma, há implicitamente verdades naquela leitura que vai corroborar com a exposição das Escrituras na mensagem. Isso é teologia bíblica, tá? Porque a teologia tem como tarefa justamente isso, construir uma teologia a partir do texto bíblico. Então eu só posso construir um pensamento teológico se eu tenho base
bíblica para isso. Base bíblica para isso. E aí vem algumas perguntas que eu quero trazer aqui para vocês. E a gente vai destrinchando isso à medida do nosso curso, tá? Essa parte é um pouquinho exaustiva, mas é importante. Algumas questões. Primeiro, teologia descritiva ou normativa? Qual é o papel de uma teologia bíblica? Procurar detectar os conceitos teológicos dos autores bíblicos, ou deve ela também definir normas étnico-religiosas a partir da experiência histórica e teológica da comunidade da fé? Será que um aspecto exclui o outro? É possível manter a atenção entre as duas ênfases? Então, eu vejo que, nessa primeira questão, teologia descritiva ou normativa? Há aspecto, por exemplo, em Atos, que não é normativo, é descritivo. Ou seja, tem algumas situações que aconteceram em Atos que não vão mais se repetir, não é norma para os nossos dias. Como, por exemplo, a questão das línguas. Tá? Agora, tem coisas que não são normativas. É uma norma, é um princípio que deve ser seguido. Como o princípio do modelo ideal de igreja primitiva, de igreja que nós temos em Atos dos Apóstolos, a forma como aqueles irmãos viviam a sua fé. Então eu não vejo eu entendo que não podemos manter uma tensão, não é possível ter uma tensão, pelo contrário, as duas ênfases são importantes, mas enquanto estudioso das escrituras eu preciso perceber se aquela leitura que eu estou fazendo daquele texto é uma descrição que eu tenho ali ou é uma norma. Então eu preciso observar isso. Porque, irmãos, o que mais nós temos visto hoje é confusão em algumas igrejas. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, acho que até o Diego que mandou para mim, de um camarada que se diz pastor e ele estava dizendo, falando sobre Jesus como o nosso mediador, o mediador entre Deus e o homem, e ele fez uma bagunça no texto bíblico. Ele estava dizendo: irmãos, olha, eu tenho uma notícia para vocês, Jesus não é o nosso mediador. Porque o mediador é da antiga aliança, a confusão que ele estava fazendo, e agora nós estamos na época da graça, então não há mais mediação. Aquele camarada, ele desconhece teologia bíblica, ele desconhece a teologia da aliança, ele desconhece a Bíblia. Ele desconhece a Bíblia. Ele não consegue fazer diferença entre descrição e norma. E na nossa leitura da Bíblia, você e eu precisamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos a defender algo como seja normativo, quando na verdade é apenas uma descrição que o autor está fazendo. Por isso que a teologia bíblica nos ajuda nisso. A relação entre os testamentos. Pode existir uma teologia do Antigo independente do Novo? Será que a teologia do Antigo é uma disciplina exclusivamente cristã? Existirá uma teologia do Antigo, apenas do Antigo Testamento? Que tipo de relação existe entre os dois testamentos? Continuidade ou descontinuidade? Como trabalhar a unidade da mensagem bíblica sem desvalorizar o Antigo Testamento e sem uma cristianização exagerada do mesmo? Todas essas perguntas são inescapáveis e merecem a atenção do teólogo bíblico. Primeiro que não pode, eu não entendo que não tem como haver uma distinção entre teologia do Antigo e Novo, porque a gente está trabalhando não descontinuidade. A Bíblia, ela trabalha em promessa-cumprimento. A ideia do progresso da revelação que vocês já viram com o professor Danilo. Então, não tem como ter uma teologia apenas do Antigo, porque o Antigo aponta para o Novo. Tem coisas próprias no Antigo que não existem mais, porque se cumpriram em Cristo. Isso é um fato. Mas, enquanto olhando para as Escrituras, eu entendo que não pode existir uma teologia do Antigo independente do Novo. Eu só posso interpretar o Novo à luz do Antigo Testamento. Eu não consigo interpretar o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Eu preciso, porque eu preciso, então, e vice-versa, eu só consigo entender o Antigo quando eu olho para o Novo, porque ele vai jogando luz. Tá? Essa ideia teológica de promessa e cumprimento, o progresso da revelação, ela é fundamental. Então,
Pode existir uma teologia do antigo independente do novo? De forma alguma. De forma alguma. Elas estão juntas. Elas estão juntas. Ao estudarmos ambas teologias, ou seja, a teologia do Antigo Testamento, eu preciso então fazer uma análise daquilo que está apontando para Jesus e daquilo que já se cumpriu. Mas até nisso, eu estou dependendo do novo, e quando eu estou no novo, eu estou dependendo do antigo. Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto mais do Antigo Testamento, eu gosto mais do Novo Testamento. Na verdade, a gente tem que gostar da Bíblia como um todo, porque uma fala do outro. O Antigo fala do Novo e o Novo fala do Antigo. Então nós temos que gostar da Bíblia. Que alguns textos são mais complexos, isso sim. Mas como estudioso das Escrituras, nós temos que olhar para as Escrituras e de fato entender que ela como um todo que deve ser lida. Uma terceira, apareceu aqui como quarta, mas é uma terceira questão, é sobre unidade e diversidade. Será possível achar um centro de organização para uma teologia da Bíblia ou do Antigo ou do Novo Testamento? Será que o conceito de aliança, de promessa ou de ação divina na história são adequados para organizar o material bíblico? Eu creio que sim. Eu creio que é possível achar um centro de organização na teologia. É só a gente colocar textos no devido lugar. Quando a gente está no seminário, principalmente no sermão de prova nosso, o André mais à frente vai passar por isso. Ele deve estar agora, antes desse período de pandemia, ele deve ter ouvido bastante o professor avaliando o sermão do aluno e dizer o seguinte: olha, esse texto que você leu não tem relação com a sua mensagem. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que aquele texto está fora de lugar. Para ele dizer que esse texto está fora de lugar é porque há uma ordem dos textos. Se eu falo de um exemplo aqui, se eu vou falar de salvação, eu preciso relacionar os textos que falem de salvação. Hoje nós vivemos uma era onde as pessoas, os teólogos do Facebook, o que eu costumo dizer, são conhecedores de tudo. Nós vemos diversas pessoas no Facebook expondo sua visão teológica, fazendo interpretação de texto, que na maioria das vezes totalmente fora de contexto. Às vezes a interpretação, a defesa de uma visão não tem nada a ver com aquele texto. Aliás, não tem nada a ver, a visão não tem nada a ver com o texto lido. E o entendimento um pouco de como que a teologia é no Novo Testamento ajudaria muito essas pessoas a compreenderem que não é simplesmente ler o texto e interpretar do jeito que eu quero, mas eu tenho que seguir princípios. Eu tenho que seguir princípios. Então é possível sim. É possível sim fazer uma possível sim fazer uma organização dos textos bíblicos, mas enfim, com isso eu quero dizer que para estudarmos as Escrituras de uma forma mais exaustiva, que é isso que vocês estão fazendo, o curso propõe justamente isso, aprofundar-se um pouco mais no campo teológico. O estudioso das Escrituras, ele precisa compreender alguns fatores, e ele precisa levar em si, trazer consigo, à medida que eu me proponho a estudar as Escrituras, à medida que eu me proponho fazer teologia, alguns fatores normativos são primordiais para um estudioso das Escrituras. O primeiro pressuposto que eu tenho que carregar comigo é que Cristo é uma pessoa real, histórica e divina. Então eu preciso de fato compreender que Cristo é real. Segundo, eu preciso aceitar as Escrituras como única regra de fé e prática.
Terceiro, que eu preciso compreender e reconhecer e aceitar a real atuação do Espírito Santo na vida dos cristãos que escreveram a Bíblia. Diferente daquele camarada que eu nem sei se é pastor, mas se é, nem deveria ter o nome de pastor. Eu até esqueci o nome, não sei se é Vinícius, eu esqueci o nome desse camarada que recentemente postou um vídeo em que desconhecendo totalmente a teologia bíblica, a inerrância das escrituras, ele coloca as escrituras como não sendo a palavra de Deus, ele faz uma confusão, ele fala heresias atrás de heresias. Para esse camarada falta justamente isso. Ele não crê, ele não aceita as escrituras como sendo palavra de Deus. Ele não coloca credibilidade, pelo contrário. Ele não defende a Bíblia como palavra de Deus. E um quarto pressuposto é entender e explicar as experiências espirituais dos cristãos referidos nas Escrituras do Novo Testamento, como de fato experiências autênticas, mas fazer uma diferença entre aquilo que aconteceu, mas não vai acontecer mais nos nossos dias, e aquilo que pode acontecer nos dias de hoje. Então esses pressupostos nós precisamos ter conosco à medida que nós estudamos as Escrituras. Desses quatro, 2 é fundamentais. Olhar para Cristo como sendo real, não é só um Jesus histórico, ele é real. E segundo, aceitar as Escrituras como palavra de Deus. É palavra de Deus, inspirada por Deus, a nossa única regra de fé e prática. Porque se você não tiver esses pressupostos com você, você não vai conseguir estudar as Escrituras. Você não vai conseguir mergulhar nos estudos e fazer alguns questionamentos à medida que você estuda a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a falta dessa convicção faz com que as pessoas, ao invés de se maravilharem pela doutrina cristã, afastam-se do Evangelho. O conhecedor das Escrituras, conhecer as Escrituras, aliás, pressupõe ter uma vida piedosa, uma vida cada vez mais transformada. Agora, quando eu olho para a Bíblia apenas como um livro qualquer, que é um objeto do meu estudo e que eu não entendo o que é a palavra de Deus, eu vou apenas obter algum conhecimento, e esse conhecimento não vai transformar a minha vida. Os escritos do Novo Testamento, portanto, são autênticos, revestidos de autoridade, pois em última análise vem, portanto, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qualquer teologia que colida com a pessoa de Jesus, certamente ela é perniciosa, ela é falsa e não merece nossa atenção. Por que não merece? Porque o nosso objeto de estudo é as Escrituras. E para estudar as Escrituras, preciso partir da convicção de sua infalibilidade, da sua inerrância, e de que de fato o que eu tenho em mãos é a palavra de Deus. E eu vou ler esse livro, eu vou estudar esse livro para abençoar a minha vida e para que eu possa também abençoar a vida de outras pessoas. Ok? Então é isso. Na próxima aula, nós vamos começar, depois então dessa introdução, são apenas aspectos, depois vocês vão ter, se vocês não compreenderam alguma coisa, ou algum ponto ficou confuso, vocês vão ter o slide em mãos e depois você pode mandar pergunta para mim, tá bom? E aí eu respondo para você. Encerrando então a nossa parte introdutória, a partir da semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus, já adentrando a questão teológica, tá bom? Já adentrando as questões teológicas, nós vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. E eu quero deixar para vocês uma frase de Agostinho, quando ele vai dizer o seguinte, uma frase que diz o seguinte, não de Agostinho, perdão, uma frase que diz o seguinte: de Agostinho aos reformadores,
o ponto de vista dominante foi que o reino, de um modo ou de outro, deveria ser identificado com a igreja. Com a igreja. E aí nós vamos compreender um pouquinho então como que trabalha esse conceito de reino de Deus nas escrituras, especialmente no Novo Testamento. E aí já começando desde já os temas do Novo Testamento. Deus abençoe sua vida, bons estudos e que o Senhor nos capacite para mais uma semana em nome de Jesus. Muito obrigado.